Bom, gente, nessa aula a gente vai começar então o estudo dos números naturais. Tá? O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, assim, ó, com um tracinho a mais no meio, tá bem? Então, o conjunto dos naturais, né? O conjunto dos números naturais, ele é igual. Aí a gente vai abrir uma chave aqui para representar o conjunto, sempre entre chaves, quando a gente vai representar um conjunto, tá? Uma chave no início e uma chave no final. E aqui estão os elementos que fazem parte, que pertencem a esse conjunto dos números naturais. Então ele começa do 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Tá? Aqui tem o 14, também faz parte, não está aqui, mas faz parte. Além disso, depois tem muitos outros, porque aqui esses três pontinhos, eles significam que não tem fim, que ele é um conjunto infinito. Então não para nunca, tu continua colocando números dentro desse conjunto. O 16, 17, 18, 19, 20, 25, 100, 200, 1000, 1 milhão, todos esses números eles fazem parte do conjunto dos números naturais, mas são sempre números sem vírgula, tá? Por exemplo, o 1,2 não faz parte desse conjunto. O 1 e o 2 fazem. O 1,2 não. Todos os números sem vírgulas. Sem vírgula. Esses números são números naturais, tá? E ele é um conjunto infinito, então, como eu já falei, porque tem esses três pontinhos aqui, significa que é infinito, e ele é infinito porque não tem fim. Vocês podem seguir contando sempre os números naturais. O conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, que não tem o zero, ele é representado dessa forma. É o n do conjunto dos números naturais, com um asterisco em cima. Isso aqui significa que é o conjunto dos números naturais não nulos. Não nulos é que significa que não tem o zero, porque o zero é um número nulo. Tá? Então seria esse aqui o conjunto dos números naturais não nulos, ó, ou seja, sem o zero. N asterisco é igual, abre chaves, sempre entre chaves o conjunto, né, no início e no final. E aí que tá, não tá faltando zero, ó, não tem o zero, porque ele não faz parte desse conjunto, é a única diferença do conjunto dos naturais para o conjunto dos naturais não nulos. Só não tem o zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? E também é um conjunto infinito, ele não vai ter fim. Vocês seguem colocando números e contando números aqui infinitamente, tá bem? Bom, agora a gente vai falar de antecessor, sucessor e consecutivo. Antecessor é o número que antecede, ou seja, ele vem antes. Então, olhando aqui para o nosso conjunto dos números naturais, vamos pegar o número 10. O antecessor do 10, ou seja, aquele número que vem antes dele, é o 9. O antecessor do 9 é o 8. O antecessor do 8 é o 7. Então, sempre o número que vem antes é o antecessor. Aqui a gente tinha colocado um exemplo, o antecessor do 15 é o 14. Tá? Agora, sucessor. O sucessor é o número que sucede, ou seja, ele vem depois. Então, o sucessor, aquele número que vem depois, por exemplo, o sucessor do 15 é o 16. Aqui no nosso conjunto aqui, ó, sucessor do 7 é o 8. Sucessor do 8 é o 9 e assim por diante. Sempre sucessor é o número que vem depois. Então, antecessor, antecessor já está dizendo, né? Antes, que vem antes. E sucessor é o que vem depois. Consecutivo, então. Consecutivo é o número natural mais o seu sucessor. Então, o consecutivo, por exemplo, pega o número 15, o número sucessor dele é o 16. Os dois juntos são dois números consecutivos. E se eu colocasse o 17 aqui, também seriam consecutivos. 15, 16, 17. Não tem nenhuma falha no meio. Então, eles são consecutivos. 7, 8, 9, 10 são quatro números consecutivos, porque não tem nenhuma falha, não está faltando nenhum número no meio. Agora, se eu dissesse 7, 8, 10 e 11, todos eles não seriam consecutivos, porque está faltando um número ali no meio, está faltando o 9. Bem? Aqui tem alguns símbolos matemáticos que a gente vai trabalhar. Tá? O símbolo de igual, que todo mundo já conhece, né? Provavelmente, claro. O símbolo de menor, então aqui esse símbolo significa menor. Esse símbolo aqui significa pertence, é um E meio arredondado, né? Ele significa pertence. Esse outro símbolo aqui é o símbolo de maior. Então, olhem, reparem, o menor. Pensem que isso aqui é uma boca do jacaré. A boca do jacaré virada para a direita é menor.
a boca do jacaré virada para a esquerda é maior. Tá? Aqui é o símbolo de não pertence, ou seja, é o Ezinho meio arredondado, igual o de pertence, só que com um traço no meio, dizendo que não pertence. Tá? Tipo aquelas placas de não estacione, tem o proibido estacionar, tem um traço no meio que é proibido, né? Que não é para estacionar. Essa aqui é que não pertence, então. E o símbolo de diferente é o símbolo de igual, também cortadinho no meio, tá? Quer dizer que não é igual, ou seja, que é diferente, tá? Bom, aqui tem uns exemplos, ó. Por exemplo, então, o 5, ele é igual ao V. Esse V é os números romanos, é o 5 em romanos. 5 em números romanos é representado pela letra V. Então, o 5 é igual ao 5 em romanos, em números romanos. O 8, ele é menor do que o 10. Ó. A boquinha do jacaré é virada para a direita, então significa que é menor. Então, o 8 é menor do que o 10. E aqui a boquinha do jacaré é virada para a esquerda, então significa que o 10 é maior do que o 8. 10 é maior que 8. E é, né? Bom, no exemplo D, o número 6 está dizendo aqui que ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, ó, pertence. E o 0 não pertence. O Ezinho com tracinho não pertence aos números naturais com asterisco. Isso aqui significa o quê? Os naturais não nulos. Ó, vou mostrar lá em cima de novo. Olha lá. Então, o 0, ele não pertence, ele não está, ele não faz parte desse conjunto. O 0 não pertence, ele não está nesse conjunto dos naturais com um asterisco. Agora vamos olhar o 6, dizia ali que o 6 pertence ao conjunto dos números naturais, né? Ó, 6 pertence ao conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos naturais. Então ele pertence ao conjunto dos números naturais. Tá bem, gente? Bom, para essa aula então, era isso aí. Tá? Espero vocês na próxima videoaula então. E não esqueçam de se inscrever aí no canal e dar o likezinho no final, tá bem? Tchau, tchau.